Você já ouviu falar sobre religiosidade? Qual é a sua religião? Uau! Religiosidade significa tudo isso? Então, por que impedimos o outro de se dedicar às suas crenças? Para refletir sobre esse tema, o Portal da Aracinha, por intermédio do Projeto Quará, convidou 2 especialistas. Pai Michael, dirigente do Templo de Umbanda Filhos do Caboclo Cobra Coral, e Tereza Cristina Albieri Baraldi, advogada e ativista dos direitos humanos. A Constituição Federal que inspira todas as demais leis que existem no Estado. E a nossa Constituição garante esse direito. Não só estabelece o direito em forma de liberdade, de professar a nossa, de escolher a nossa religião, de professar a nossa fé, a nossa crença e colocar em prática por meio dos cultos, dos rituais, missas, etc. Como também estabelece a possibilidade de uma punição para aquelas pessoas que, de alguma maneira, impedem o exercício desse direito que as pessoas têm, ou mesmo que embarace esse direito que as pessoas têm. Direitos fundamentais são aqueles que são inerentes às pessoas que vivem aqui no Brasil, tá? No caso da nossa Constituição. E o artigo mais importante desse título da Constituição é o artigo 5º, que traz a previsão da igualdade, da chamada igualdade formal entre as pessoas, estabelecendo que todos são iguais perante a lei aqui no Brasil, independentemente de qualquer coisa, né? Ele traz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Dito isto, e visto aquilo que está escrito na Constituição e que é necessário que a gente conheça e exija, né, nós podemos perceber 3 tipos distintos de liberdade nesse dispositivo, né? Que é a liberdade de crença, que diz respeito à livre escolha da religião que eu quero professar, né? Ou de aderir a qualquer segmento religioso. A liberdade de culto, ou seja, como eu vou externalizar e colocar em prática a minha religiosidade, aquilo que eu acredito. E para isso eu preciso de local, né, apropriado, via de regra, seja um local privado, público ou de acesso ao público, e a liberdade de organização religiosa. Tá? Por meio da liberdade de organização religiosa é que nós temos a possibilidade de auxílio de alguma forma do Estado para que a gente possa ter um local para professar a nossa fé. É muito gratificante falar, né, esse tema que é muito pertinente, é um tema que acontece bastante, mesmo aquilo que a Tereza Cristina explanou aí para nós. Bom, eu como sacerdote, também fiscal federativo, o que eu encontro não só na minha cidade, sim em cidades vizinhas. Batemos muito em cima da legalização. Previamente eu fiz um levantamento só no meu município de quantas casas tinham abertas. Foram 144 casas. Levamos elas, né, incentivamos elas a fazer a legalização. Quando chega nesse órgão público, existe uma limitação, como a Tereza Cristina mencionou, do poder público, daquelas pessoas que estão ali para prestar serviço a toda a comunidade. Nós sentimos uma barreira, uma dificuldade, em que observamos que os terreiros, por mais bem estruturados que estejam, eles sempre acham um defeito para não dar o alvará. E outras religiões conseguem alvará até em portinha de bar.
Então, esse fator, né, causa o quê? Descontentamento das pessoas, dos sacerdotes de religiões de matriz africanas, principalmente aqueles menos instruídos dos seus direitos, de zonas de periferias, muitas vezes, a não se legalizar e não mexer com isso mais, tá? Não correndo mais atrás por essa dificuldade e também a falta de encaminhamento e orientação correta do poder público aonde tem que ir para essa pessoa, né? Mas é muito visível que o terreiro ele tenta fazer o melhor possível, não consegue alvará. Outras religiões em porta de bares que só tem uma saída conseguem o alvará até mesmo de bombeiro. A última pesquisa do Datafolha diz que somente 2% da população brasileira pertence às religiões afro-brasileiras. Como assim? Quando vem um Datafolha, quando vem o IBGE, eles fazem as pesquisas sobre as religiões, não aparecem esses 144 terreiros. Por quê? Muitos deles têm medo de falar quanto terreiro e vir perseguições de impostos, vir cobrança, vir policial na porta. Eles têm medo de ser algo clandestino e essa pesquisa colocar eles em evidência. E eles não conseguiram se legalizar há tempos atrás e isso vai os prejudicar. Então eles se denominam católicos, outros espíritas. E aí aqueles poucos que foram atrás do direito, que conseguiram se legalizar, eles não conseguem aí se adentrar, né? A grande maioria não consegue entrar nessa pesquisa e aquela minoria fica com os 2% da religião, sendo que a religião tem muito mais adeptos aí da religião. É um dos únicos agentes que derrubam o preconceito. Às vezes, muitas pessoas têm preconceito, mas é passado... a pessoa da Umbanda é ruim. Aquela criança nunca foi na Umbanda e ela reproduz o que o pai e a mãe tá falando e vai. Quando ele conhece, esse preconceito ele pode mudar, porque ele conheceu, ele aprendeu que é a religião de matriz africana. Não é aquilo que, às vezes, a mídia, né, a mass mídia, mostra. Bom, o Conselho de Promoção da Igualdade Racial é um órgão colegiado. E ele é importante porque promove a igualdade racial sob olhar econômico, social, político e cultural. Simples assim. É muito importante todos os municípios que estão assistindo, que vão assistir esse vídeo, procurar esse conselho no seu município e, junto a ele, brigar pelo direito da casa de axé, pelo direito dos espaços religiosos que vocês podem ocupar, para os espaços ao culto religioso.